Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, dia 7 de maio de 2019. Sejam bem-vindos. Olavistas versus militares. Figura de proa nas Forças Armadas, General Vilas Boas diz que Olavo de Carvalho presta desserviço ao país e chama o escritor de Trotsky de direita. Direitos humanos. Vamos conversar aqui daqui a pouquinho sobre uma das questões mais polêmicas do debate entre esquerda e direita. A plataforma de lançamento da nossa reflexão será uma fala do governador João Dória. O tucano afirmou não ter visto nenhuma entidade que se diz defensora da vida se manifestar sobre a morte de policiais em São Paulo. Nova York é uma festa! Os looks e as fofocas mais marcantes do baile de gala anual do Metropolitan Museum of Art. Quem estava por lá, hein? Lady Gaga, por exemplo, Paulinha. Estava lá com... tantas outras e outros. Com aquele vestidão chamativo de sempre, não é? A Adriana Yoshida vai participar com a gente para explicar por que estava todo mundo tão louco ontem naquele tapete rosa. Maravilha. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você aí é nosso convidado especial. Vamos para a hashtag, Paulinha, o que temos para hoje, hein? Vamos, Edmuso. Quem está acompanhando em imagens já sabe, já tem spoiler do programa. Hoje a gente tem um convidado especial, o jornalista José Roberto Guzzo, que junto com a gente vai comentar as pautas aqui do Morning Show. Então, meus amigos do Twitter, vamos para os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag Guzzo no Morning, Ed. É isso aí, caro espectador, você pode enviar mensagens pra gente, o nosso número, nosso WhatsApp é o 931-171009, 11 é o prefixo, 931-171009, pode mandar mensagens em vídeo comentando qualquer um dos assuntos que a gente vai abordar hoje nessa edição do Morning Show, beleza? No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal também, o jp.com.br, na nossa transmissão em nosso canal no YouTube, além das mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. A troca de farpas e de acusações entre olavistas e militares ganhou ontem um novo capítulo. O general Vilas Boas, ex-comandante do Exército Brasileiro e atual assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo também general Augusto Heleno, entrou numa batalha verbal com o escritor Olavo de Carvalho. No Twitter, nessa segunda-feira, Vilas Boas disse que, mais uma vez, Olavo, a partir de seu vazio existencial, derrama ataques aos militares e às Forças Armadas, demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humildade e modéstia. Na mensagem, o militar chama o escritor de verdadeiro Trotsky de direita e afirma que ele, Olavo, não compreende que, substituindo uma ideologia pela outra, não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros. J.R. Guzzo já está entre nós. Antes de mais nada, Guzzo, seja bem-vindo a este programinha de rádio. Bom ter você aqui. Muito bom estar aqui também. Vamos lá, a gente vai falar com o Guzzo, vai refletir, vai ouvir a opinião, né, e os comentários e a análise do Guzzo acerca de vários dos assuntos do Morning Show. Primeiramente, Guzzo, eu já aproveito para te pedir aí um comentário sobre esse quiprocó aí, né, envolvendo os olavistas e os militares no governo do Bolsonaro. Mas antes, a Paulinha vai trazer pra gente aí um perfil, já que o Vilas Boas mencionou esta figura da bolchevique aqui, né, o Trotsky, o Leon Trotsky, né, que quase depois de 80 anos, o Guzzo, a gente percebe depois desse comentário que a revolução será tuitada. Diziam que não seria nem televisionada, mas será inclusive tuitada. Paulinha, vamos falar um pouquinho do Trotsky para o nosso espectador, para o ouvinte localizar aí na história, para depois a gente ouvir o comentário do Guzzo. Bom, a proposta é trazer aí algumas coisas, séries, filmes,
filmes e livros, para vocês conhecerem um pouco da história do Trotsky. É difícil, eu não vou ser aqui quem vai querer definir, queridos, porque isso causa várias brigas, então eu só vou dar aqui para vocês pesquisarem. Leon Trotsky, escritor, teórico marxista, comandou a Revolução de Outubro em 1917, ao lado de Lenin, organizou o Exército Vermelho, acabou exilado no México e assassinado a golpes de machadinha em 1940, a mando de Stalin. A gente vai começar por uma série que, inclusive, já foi indicada aqui pelo Caio Coppola, uma série que tem 8 episódios e está disponibilizada na Netflix. É bem legal, aliás. Uma série que foi produzida pela TV pública na Rússia, fez muito sucesso de audiência lá. É baseada em fatos reais, mas inclui aí também um pouco de ficção. Até o Caio, na ocasião, citou um encontro de Trotsky com Freud. Na real, esse encontro não aconteceu. É uma ficção, né? E é um encontro ali que mais ou menos dá o tom de como a série define Trotsky. O Freud diz para ele que viu em Trotsky um olhar semelhante ao do revolucionário em 2 tipos de gente: assassinos e fanáticos religiosos. Então, aí tá mais ou menos a tônica do que essa série passa sobre o Trotsky. Ela desconstrói um pouco essa figura romantizada, né? E por isso também foi criticada. Como chama a série? Já vou anotar na minha Trotsky. lista. Trotsky. O Caio já indicou aqui. Boa. É uma série que realmente polemizou, porque ela traz acontecimentos históricos misturado a um pouco de ficção. A exemplo do que aconteceu aqui com o Mecanismo, houve muita polêmica a respeito da série, né? Se ela estava ou não exatamente. Exatamente. Essa série encontrou ali também esses pontos. Por falar em filme, aí se a gente quiser migrar para filmes, vocês já viram imagens de quem vocês devem ter reconhecido como a Frida Kahlo, que foi amante de Trotsky, exatamente nesse momento em que ele vai exilado para o México e é recebido por lá com a sua família pelo Diego Rivera, muralista, o marido da Frida Kahlo. E com a Frida ele vive um romance. Então resolvi aqui indicar para vocês o filme Frida, de 2002, que quem faz o Trotsky é o Geoffrey Rush, a Salma Hayek faz a Frida Kahlo, e tem aí esse momento romântico da vida do Trotsky. E para falar em literatura é difícil, tem muita coisa sobre ele, entre coisas mais romantizadas e outras, enfim, que desconstroem o personagem. Tem a própria autobiografia do Trotsky, Minha Vida, que foi inclusive já relançada, se eu não me engano, em 2017. A gente tem também a trilogia do Isaac Deutscher, que é Trotsky, o Profeta Armado, o Profeta Desarmado e o Profeta Banido. E atualmente a gente teve um biógrafo também, que é um professor da Universidade de Oxford, o Robert Service, que é um conservador e que, na biografia do Trotsky, também tenta desconstruir um pouco essa romantização feita em cima deste cara, Edgar. Você vê, tem muita coisa e é um assunto mega polêmico. Por isso você pediu pra eu definir, eu saí dessa. Vocês procurem aí as suas versões sobre Trotsky. E ele é uma figura dentro da Revolução, né? Como a Revolução dentro da Revolução, porque ele vem depois do Lenin, ele antecede o Stalin. Me lembro da formação do próprio Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, que tinha a tal da ala trotskista, considerada a ala mais radical dentro do petismo e tal, mas eu já passo a palavra para o Guzo. Além dessas informações que a Paulinha trouxe para a gente, Guzo, lembro do que eu disse anteriormente aqui, da fala do Vilas Boas, que está hoje no jornal Estado de São Paulo, falando a respeito desse desserviço que Olavo de Carvalho estaria prestando ao país, né, com essas intervenções, essas abordagens. Você concorda com essa afirmação dele, de que seria o Olavo uma espécie de Trotsky da direita? Olha, Edgar, em primeiro lugar, eu acho genial esse negócio a Paulinha dar essa pequena aula aqui, porque ninguém sabe quem é esse cara. Isso é um absurdo, né? O cara está morto há 200 anos, né? O último trotskista que eu vi era o Palocci, né? Ele roubava merenda e era trotskista, lembra? Era essas atividades dele. Daí o cara virou ministro da Fazenda, ficou uma tremenda figura. Então, se até o Palocci era trotskista, isso perdeu qualquer significado. Desculpe, é uma palhaçada. E é coisa de velho. O general aí, me desculpe, pode estar certo. Eu acho que o que ele diz lá do outro, está tudo certo. O cara é mal educado, diz palavrão, é grosso, tá para atrapalhar e tal.
Agora, Trotsky, francamente, isso daí ninguém sabe mais o que é, né? Agora, em relação à briga em si, eu acho o seguinte, Edgar, isso daí é briga dentro de governo, que é a coisa mais velha que existe no mundo. Você sabe muito bem, né? Durante a campanha eleitoral, o inimigo é o cara do outro lado. Sim. Tá? Então, na campanha do Bolsonaro, o inimigo era o Haddad, né? O PT. Uma vez que acaba a eleição, 5 minutos depois, o inimigo é o cara que está do teu lado, né? O seu companheiro, que é o cara que vai disputar a cadeira com você, não é? Não é mais o Haddad. O Haddad não te ameaça mais. O Haddad perdeu. Quem te ameaça é o teu companheiro. Então começa aquela entregalhada. Agora, eu acho que isso é assim desde o tempo do Júlio César, né? O que está acontecendo? Então, briga por lugar no governo, briga pela sala, briga para você poder trazer os seus amigos, né? Porque você só tem um lugar. Em cada coisa, não dá para acomodar todos, né? E aí está essa briga de esse Olavo com os generais, etc. Eu acho que é normal, como eu disse, briga de governo. Acho que o governo da França deve ter muita briga. Hoje, imagino que seja uma brigarada lá do diabo. Gente quebrando as coisas, bagunça na rua. Deve ter lá um falando que o outro, a culpa é desse, o cara devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Agora, é entre eles. Aqui virou um circo, né? Um espetáculo em público, tá vendo? Ajudado muito pela internet, Sim. Hoje Rede social, o cara... né? Antigamente, você lembra, né? O Chute tinha... Por isso queria fazer alguma intriga. Pô, até o BIP coisa. chegar, né? Até o BIP, a ficha telefônica. Ligar para um jornalista. O jornalista precisava querer bancar para Exato, publicar. não, mas Hoje em dia você Paulinha, vai no Twitter e escreve o que Mas você quer. antes, o cara já não conseguia ligar para o jornalista, não tinha linha. Precisava achar o jornalista. Daí o jornalista não tinha tempo. E daí o cara falou, olha, eu tenho uma boa para você. Falou, não sei, tá, vamos ver. Levava horas, né? Dias. Sim, agora é Hoje imediato. o cara vai e fala. Então esse Olavo de Carvalho chega lá e diz, general, fulano e tal, é um... Bom, o cara de todas essas coisas. Guzo, você não acha que tem muito tempo livre entre as partes? Como Que o assim, Olavo tempo não livre? sai do Facebook, essas pessoas do governo não saem do Twitter. Será que eles não podiam estar fazendo outra coisa mais útil para o país? Eu não acho, cara, eu tenho certeza. Né? você que não é presidente, não é ministro, você não tem esse tempo todo. Pois é. Então, acho que isso daí é uma puta perda de tempo. Ô, Guzo, mas essa tua fala também não corrobora a ideia, essa teoria que existe de que o governo, primeiro, não saiu da campanha ainda, quando deveria estar voltado para as questões principais do país, continua em campanha e precisa sempre ter um inimigo, mesmo que esse inimigo seja uma coisa imaginária ali. Não é uma estratégia, um modus operandi de atuar desse novo governo? Porque essa briga, num começo de governo, onde a fase paz e amor, né, ajuda você a estabelecer pelo menos o início, colocar a pedra fundamental do que vão ser lá os outros anos seguintes, tá numa divisão já assim, não me parece uma boa estratégia, hein? Veja, como aquilo que eu acabei de dizer, né? Assim que começa o governo, começa a briga pelos lugares. Então é normal. O que está sendo anormal isso tá todos os dias, quer dizer, a hora, como se não fosse outro assunto. Sim. Isso sim não é normal, que isso esteja todo dia sendo discutido o tempo inteiro. Porque, como ele disse, com muita razão, pô, e os caras, quando é que eles trabalham, então? Né? Sim. Eu acho que isso se deve também. Agora, há se deve também a muito envolvimento da mídia com isso. Cada vez que esse cara, esse tal de Olavo, abre a boca, parece que quem falou foi o Papa. Não mais, o Papa hoje tem menos, né, coisa Tem que menos visibilidade. O cara diz qualquer coisa, eu sou corintiano. Então, e daqui tem os caras que respondem pro Olavo, né? Então, fica Da uma trela. briga aqui, olha o seguinte, cara, a previsão que eu faço é que daqui
4 anos, quando acabar o governo, vai estar, os caras vão estar nessa troca que está. Aí, você acha que- deixa eu passar para o Vini, vou rodar. Não, eu Só deixo deixa pra gente tudo, não cara, perder eu não- esse assunto, porque, porque o Olavo é uma espécie da iminência parda desse governo, né? Ele tá lá sentado no seu trono, na Virgínia, com sua varinha de condão, dizendo o que caminho, o que governo deve fazer, esbravejando Você me aqui. permite uma coisa, Edgar, antes do Caio Vamos entrar? lá. Um minutinho. Vamos só. lá. Esse Olavo, que eu nunca tinha ouvido falar do cara até o começo, até uns meses até uma campanha. Sim. E eu acho o seguinte, que se dá, rapidamente, antes do Caio falar, que se dá não, a mídia dá. E os caras do governo dão uma importância exagerada para o cara. O cara mora a 10 mil quilômetros de distância do Brasil, pô. O cara não tem cargo nenhum. Ele não pode assinar a contratação de um porteiro, do cara do cafezinho. O cara é um Zé Ninguém. Agora, se você diz que o Zé Ninguém é o máximo o tempo inteiro, Ele vai acreditar. cresce na foto. Ele vai- Primeiro ele vai acreditar, ele acredita. Então ele fica lá distribuindo aquelas bulas de condenação, de aprovação, não sei o quê, e todo mundo fica aí fascinado com isso, reproduz. Né? Então me parece que também tem uma manipulação disso. Né? Sim. Esse cara eu acho que é um cara que não manda nada, porque eu nunca vi, Edgar. Eu nunca vi um cara mandar em governo nenhum, morando em outro país, sem poder nomear ninguém, ele não tem uma função, ele não tem uma sala, pô, ele não tem nada. Como é que um cara desse pode ser uma ameaça para o governo? Pô, eu não entendo. É um domínio informal ali que existe, né, Caio? Não é domínio informal nenhum, Edgar, você- é uma invenção midiática. O professor aqui, Guzo, matou a pau. Aliás, Mas antes você não acha que é um domínio informal se ele coloca e tira ministro? Não é verdade isso. Porque, né? mas Quer dizer, a evidência mostra, né? Ele eu colocou o acho que Vélez, ele criticou o Vélez. O Eduardo Araújo, ele que... Eu sei, ele falou. Eu acho que esse cara daria um bom ministro, acho que falou em algum... Não sei qual é a origem disso, né? Deve ter falado lá para trás, para o Bolsonaro, para alguém, para o filho, né? E olha, esse cara é um bom ministro da educação, esse cara é um bom ministro de... O que é outra coisa? O Ernesto Araújo. Relações Exteriores. Só que não, né? Um já foi mandado embora, ele nem existe mais, você nem sabe quem é esse Vélez. Mas, daqui 15 minutos, que 15 minutos? Já esqueceram quem é o cara, né? Então, qual é a importância disso, eu nomeio? Ele não nomeia coisa nenhuma, certo? Ele fala, agora o Bolsonaro quer pôr, põe, tira, não sei o quê. Não, ele não dá uma linha para o governo. Ele não é o cara que diz a reforma da Previdência vai ser assim. A lei anticrime do Moro vai ser assado. Nada. Ele fica falando e fica sendo exposto na mídia 24 horas por dia. E aí, Caio, o que você... De que lado você tá aí? Dos militares ou Influência- dos olavistas? Eu tô do lado do Brasil, Edgar. Influência não é a mesma coisa que o poder da caneta, né? Antes de eu fazer meu comentário aí sobre esse episódio e, inclusive, perguntar pro professor Guzo, eu preciso dar uma tietada, viu, professor? Porque a minha melhor experiência... Eu não sou professor. O meu professor, sim, ó, e eu te leio desde a adolescência. A minha melhor experiência nessa minha breve carreira, nem dá para chamar de carreira, de participação mesmo na rádio, foi o nosso programa lá, o Pra Cima Deles, com o Silvio Navarro, o Augusto Nunes e o J.R. Guzo. Então, quando eu falo que eu sou o estagiário mais feliz do Brasil, o pessoal não acredita. Né? Fala aí, Vini. Claro, foi ótimo. Bom, é o seguinte, o Estadão ele fez uma ampla cobertura, né, Guzo, dessa disputa Sim. palaciana entre o filósofo e os generais, né? E aí são dois destaques. Tem a entrevista do Vilas Boas, que a gente vai repercutir aqui, mas também tem a coluna da Eliane Cantanhede. Muito boa coluna. E olha só, ela vai muito na linha do que o senhor falou. Se a gente pega aí as origens da ciência política com Maquiavel, ele vai falar duas coisas, né? Os homens, eles são movidos pelo amor ou pelo medo. Aqui, considerados em sentido amplo, né? Então, o príncipe, ele tem que ser amado ou temido. Mas isso também vale para quem pretende influenciar o dono da caneta, que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. Então, você tem dois caminhos. Ou você tem a afeição de quem manda, ou você tem ele sob ameaça,
né? É assim que se influenciam os políticos. Então, para influenciar o presidente da República, um dos caminhos é conquistar a afeição. Nesse sentido, os filhos dele, que a gente sempre discute, saem ganhando. Talvez o seu mentor intelectual, as suas referências militares e por aí vai. Olha só a definição da Eliane Cantanhede sobre essa cisânia aí no seio do poder federal. Ela diz o seguinte: trata-se da velha disputa de poder, mas também a disputa pelo coração, a mente e a tutela do presidente Jair Bolsonaro. Ó, muito na linha do que o professor Guzzo falou. Só que ele diz o seguinte: quanto mais fraco, mais ele se torna refém dos dois lados. E aí ela faz uma análise de que o Bolsonaro prefere ficar quieto, só que agora a água já bateu no nariz dos militares, então eles escalaram o comandante Vilas Boas para falar grosso, né? O prestígio ao Olavo de Carvalho, ele fica patente quando ele recebe lá a ordem do Rio Branco, né? Então, nesse sentido, os militares começam a identificar, não, peraí, então o Bolsonaro está tomando partido do filósofo, né? Do lado mais ativista, assim, do governo. Só que, e olha que interessante o que o Bolsonaro falou sobre o Olavo de Carvalho. Seu trabalho contra a ideologia insana que matou milhões no mundo e reiterou a liberdade de outras centenas de milhões é reconhecida por mim. Sua obra em muito contribuiu para que eu chegasse no governo, sem a qual o PT teria retornado ao poder. Sempre o terei nesse conceito. E ele diz, complementa, né, o Bolsonaro: quanto aos desentendimentos ora públicos contra militares, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes. Aí o Olavo, na sequência, né, já aproveitando o tempo livre que tem, colocou: eu também quero isso, presidente, mas não vou dar moleza aos inimigos da despetização. A gente já falou aqui da crítica do Olavo, crítica à covardia institucional dos militares na visão dele, né, que é abandonar a cultura, a comunicação, enfim, a superestrutura mesmo na lógica marxista para a esquerda, isso durante os anos 60, 70 e 80, né, e permitir que apenas o lado perdedor, né, vamos dizer assim, da Revolução de 64, contasse a história do regime militar. Mas eu queria fazer um convite aqui para a gente pensar um pouquinho fora da caixa, que é o seguinte: os analistas, os especialistas, enfim, da grande imprensa, para variar, estão subestimando aí o presidente da República. Ninguém cogitou uma coisa que foi insinuada aqui pelo Guzzo, que é o seguinte: ninguém tá cogitando, imaginando, ou enfim, aventando aí a possibilidade dele estar senhor da situação, distribuindo o poder para que ele não se concentre, fazendo todos competirem por esse prestígio político. Né? É exatamente isso. A intriga palaciana é a coisa mais velha que tem. E o próprio Vilas Boas disse sobre o Bolsonaro, abre aspas, ele mantém absoluta independência de pensamento e na maneira de agir. Então o que eu queria perguntar para o Guzzo é o seguinte: o Vilas Boas disse que o Bolsonaro entendeu que trazer militares para trabalhar em setores do governo seria uma cooperação importante para o restabelecimento da capacidade de gestão e a busca de combate à corrupção. Isso não significa que as Forças Armadas estão participando do governo, mas trazendo consigo seus valores. O que o Estado pergunta no final da entrevista? Se o governo não der certo, a conta vai para os militares? E é a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Não, eu acho, olha... Ô Caio, agora, eu não sei se adianta, mas vou fazer mais uma tentativa. De não me chamar de senhor, nem de professor. Não, pô, já... Olha, a vida já está difícil, né? Se tiver ainda de esse professor no meio, aí fica mais complicado. Mas vem cá, eu acho que é interessante, muito interessante essa coisa que a Eliane falou, né, de uma disputa lá pelo coração, mente, né, das pessoas, é realmente bastante isso, ao junto com aquilo que eu falei desde que eu sentei aqui, que é o seguinte: é briga de governo por cargo, por sala, por departamento, por mandar, né, é isso. Isso vai ter essa intrigalhada em todo lugar. Agora, indo ao ponto que você... A tua pergunta precisa, qual era mesmo? Se o governo não der certo... de quem que é? A conta pode ir para os militares. Não, a conta não vai para os militares. A conta vai para os brasileiros, se der errado, né? Ela sempre vai. Não existe outra para onde se possa entregar essa conta. É igual a Sabesp, ela entrega a conta na tua casa, não adianta, cara. Ela não entrega na do vizinho. Empresa de economia mista, né? Aproveitando que você está falando de conta, qual que é a sua opinião sobre os cortes na educação? Porque o MEC inicialmente anunciou
cortes em universidades, mas também acabou indo contra o que disse, e os cortes foram feitos também em educação básica. É que eu me pergunto muito, porque a gente é o país que volta e meia vê alguém na televisão, ou vê algum político dizendo que a educação é o futuro, que só com a educação se muda o Brasil. E a gente vai enfrentar mais um corte brutal na educação. Você acha que essa conta a gente devia estar pagando, Guzo? É claro que não, né? Agora, eu acho que basicamente nessa questão, tudo que você... Minha opinião, hein? Claro. Só isso. Cada tostão que você paga para a educação superior pública é um dinheiro jogado no lixo. Tá certo? Por quê? Então, tudo que cortar das verbas de universidade vai ser melhor. Porque o ensino, eu não sei a porcentagem, meu caro, né? Se é 70%, 80%, mas eu tenho certeza que é a maioria. A verba vão para faculdades que não formam pessoas úteis para a sociedade, né? Ela forma um bando de gente que não tem emprego, que não sabe lidar com o mundo, ao invés de priorizar as coisas que o Brasil realmente precisa. O Brasil precisa de enfermeiro, ele não precisa de sociólogo, é a minha opinião. Mas enfermeiros também se formam em universidades públicas. Tá, mas você faz uma porcentagem, você dá 1% da verba imensa que tem para a educação, para formar sociólogo, e concentra o grosso na educação básica. Eu não sabia de cortes na educação básica. Qualquer corte que você faz na educação básica, a meu ver, está errado, a menos que seja por buscar uma eficiência maior, cortar desperdício, é outra coisa. Mas toda a verba, na minha opinião, a grande maioria da verba devia estar na educação básica, que é onde o cara vai aprender a escrever, ler, fazer conta, pensar, entender um texto, e a gente não tem esse nível horrível de educação que tem no Brasil. Posso só fazer uma parte bem rápido, Gus, já que você está falando do assunto? A gente vive num país muito desigual, né? Então eu tô aproveitando aqui para pensar com você, porque você de fato é um jornalista muito experiente, inclusive já vi palestras suas. Tô aqui pensando, a gente vive num país muito desigual e que muita gente vive à base de 1 ou 2 salários mínimos. E 1 ou 2 salários mínimos não costumam pagar mensalidades de faculdade particular, por exemplo. Exato. Essas pessoas precisam de faculdades públicas e essas pessoas querem ser cidadãos úteis, não? Não, eles querem, sem dúvida, com R$2.000 ou R$3.000 por mês, a família não pode pagar, tá certo? Uma faculdade particular que, em 90% dos casos, é pior que a pública, né? Agora, como você não cobra nada da faculdade pública, você aumenta essa desigualdade que você faz. Então, o cara que vai estudar nas boas escolas, onde os pais podem pagar mensalidades de R$4.000, R$5.000 por mês, esse cara vai chegar no vestibular com muito mais chance de entrar do que o pobre diabo que está lá, suando para sobreviver. Então, o que você tem? Com esse sistema de universidade para todos, que é uma mentira, não tem universidade para todos. Essa universidade de graça é um fator de concentração de renda, cara. Isso é um fator de aumentar a desigualdade. Isso é um fator para você impedir que o cara, que é o cara mais humilde, o cara que tem menos dinheiro, vá para a universidade. Esse não, esse é obrigado a ir para pagar a faculdade lá de Guarulhos, de não sei o que e tal. Enquanto o cara que estudou no Santa Cruz, tal, né? Tinha professor trotskista, essas coisas. Esse cara vai para a USP, né? E tem um pior, para acabar o negócio. Ele vai para a USP, o cara, ainda estudar sociologia, você entende? Estudar comunicação, de não sei o quê, que são disciplinas que tiram daí a verba para as que eu chamo de cursos úteis para a sociedade, né? Que são cursos basicamente de ensinar o cara a fazer alguma coisa, né? É isso. E essas disciplinas aí não ensinam o sujeito a fazer nada. Então são duas injustiças, tem razão. Isso aumenta as desigualdades ao privilegiar a universidade de graça que fica para o rico. E mesmo para os ricos que vão para universidades, eles ensinam coisas inúteis para eles 70% do tempo.
fica bem. A gente já retoma aqui o papo com o Guzo. Vou girar o assunto agora para a gente falar da morte da modelo Caroline Bittencourt. O marido da modelo será indiciado por homicídio culposo. Vamos para os detalhes, Fefito? Vamos sim. A Caroline Bittencourt, para quem não lembra, morreu afogada na semana passada, ela durante um passeio de barco com o marido dela, com quem ela estava recém-casada, o Jorge Cestini. Eles estavam em Ilhabela. Segundo relatos de amigos, os cachorros da Caroline Bittencourt teriam sido lançados ao mar durante a tempestade. Ela se lançou ao mar para salvá-los, entrou em choque e afundou. O marido tentou salvá-la, perdeu a lancha, ele teve que nadar por 3 horas até ser resgatado, e o corpo da Caroline foi encontrado na segunda-feira passada. Ela tinha 37 anos, deixou uma filha de 17. O que acontece agora é que a polícia resolveu indiciar, e a Polícia Civil anunciou na noite dessa segunda-feira de ontem, que vai indiciar o marido dela, o Jorge Cestini, por homicídio culposo. Homicídio culposo é aquele que não há a intenção de matar. Eu sei que a expressão engana um pouco, mas o doloso é quando há a intenção de matar, o culposo não há a intenção de matar. Por que a polícia decidiu indiciá-lo? A polícia acredita que ele tinha condições de saber que o mar estava bravo, que havia uma tempestade a caminho. Hoje o programa Fala Brasil, da TV Record, inclusive, mostrou um áudio, exibiu um áudio de uma das pessoas que cuida das lanchas lá em Ilhabela, dizendo que às 3h44 mandou uma mensagem de áudio dizendo o seguinte: está indo na direção de vocês, abriguem-se. A mensagem tinha notificação de recebida e lida pelo marido da Caroline Bittencourt, que teve a embarcação atingida às 5 horas da tarde. A emergência, então, foi avisada. A polícia agora encara como uma negligência. Também a história do colete salva-vidas, né? Isso. Ele, como capitão do barco, poderia ter exigido, né? Que enfim, ele e a mulher eram só 2 pessoas, mas que vestissem, talvez, evitado aí essa tragédia. Sim, ele chegou a agradecer o aviso, inclusive, e disse que já estava no canal entre São Sebastião e Ilhabela, e que tinha retorno previsto para 5h30. A tempestade começou às 5. Às 5h15, o Oliveira, que é quem cuidava das lanchas, estava lá na marina, disse à polícia que tentou um novo contato com o casal, pedindo para que, caso eles ainda estivessem no canal, não tentassem a travessia e deixassem para o dia seguinte, porque as condições tinham piorado e eram críticas. Obviamente, ninguém aqui no Morning Show tá aqui para julgar o Jorge Cestini, que passou por um grande trauma, inclusive, ao ver a mulher morrendo em sua frente. E essa Mas é preciso investigar. E a essa última mensagem não houve retorno, não houve resposta, né? E daquela situação que você até mesmo explicou aqui pra gente, né, Edgar, que a melhor solução ali, claro, Não existe, é um caso extremamente trágico, né, aquela tempestade, mas que a melhor solução era ele ter ficado dentro do barco e ter tentado resgatar ela dentro do barco, e não ter se jogado. Não ter se jogado, Obviamente isso é um a gente erro. precisa esperar ainda as declarações oficiais do próprio Jorge, porque isso é uma coisa que ainda está em segredo de justiça, né? A gente precisa ouvir aí Depoimento. um pouco mais do depoimento dele, se é verídico aquela história dos cachorros também, que os cachorros teriam caído primeiro e a Caroline se jogado depois. Agora, eu acho que essa história dele ter ido mesmo com esses avisos passa um pouco pela confiança que ele tinha sobre o local, porque era um local que eles iam quase que todos os finais de semana, porque eles possuíam residência lá, então ele tinha ali talvez um domínio daquela região, e isso fez com que ele Um excesso de autoconfiança, assumisse esse risco, né? Só que é um risco extremamente delegado perigoso. Vanderlei Pagliarini já ouviu, inclusive, o marinheiro que resgatou o Jorge Cestini. Ele acha que houve negligência, o delegado diz isso, e ele diz o seguinte: sabedor do mau tempo que assolava naquele momento a região, e especialmente para quem se encontrava a bordo de embarcações de pequeno porte, expressamente advertido a esse respeito, ele resolveu lançar-se ao mar, não providenciando ao menos que a vítima utilizasse um colete salva-vidas como lhe competia. Negligência indiscutível que remete aos fundamentos dos delitos culposos. A gente não pode tirar algo dessa equação, que é o choque, é o nervosismo, é como lidar com Desespero. algo numa situação de extremo estresse. Obviamente ninguém vai em sã consciência rumo a uma tempestade. Sim, mas é uma decisão do comandante aí no caso, né? Isso tá em todas as provas que você faz para obter a carteira, tanto o Arraiz, já no Arraiz, que é a primeira carteira Arraiz amador que você tira, e nas outras isso é reafirmado. Quer dizer, o comandante, tendo a informação, ele pode optar por sair ou não, mas
em qualquer sinistro, em qualquer questão envolvendo acidente, ele também responde por isso. A pena, caso Jorge seja condenado por homicídio culposo, é de 1 a 3 anos de detenção. Ele tem a opção de não responder aos questionamentos dos policiais, o Jorge Sestini, até porque deve ser aquele mesmo princípio do bafômetro, a gente não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas nesse caso, ele deve falar em breve com a polícia. A família dele ainda não se manifesta sobre assunto e ainda não indicou qual é o advogado que pretende defendê-lo. Certo, Fifito. Vamos em frente agora, falando da importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo diariamente aqui na programação depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente ouve Luana Tavares, que é diretora executiva do Centro de Liderança Pública. Olá, eu sou a Luana Tavares, diretora executiva do CLP, Centro de Liderança Pública, e eu acredito que é muito importante se fazer uma reforma da Previdência agora. Existe uma elite do funcionalismo público que se aposenta antes e com um valor bem mais alto do que qualquer um de nós que trabalhamos na iniciativa privada. Você que trabalha em qualquer empresa, um motorista ou uma pessoa que trabalha em postos de gasolina, todos nós recebemos muito menos do que essa elite do funcionalismo público. É para nós que sobra essa conta. Um outro aspecto importante é que as pessoas estão vivendo mais e que existem menos jovens hoje na nossa sociedade. E é por isso que, no final, vai faltar pessoas para pagar essa conta de quem estiver aposentado. Então, para o nosso sistema ser sustentável no longo prazo, nós precisamos ajustar, tornar o sistema mais justo, menos desigual e também corrigir esse fator demográfico inerente à nossa sociedade. Vamos fazer a reforma agora, vamos todos lutar por essa mudança para preservar esse sistema que é tão importante para quem mais precisa. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Eu encorajo você, ouvinte, espectador do Morning Show, a participar dessa reflexão com a gente. Tem uma linha específica para você falar do tema Reforma da Previdência, aqui disponibilizada pela Jovem Pan, que é 11 974 65 1630. Mensagens, lembrando, em vídeo, tá bom? Agora 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan. Morning Show. Jovem Pan. Morning Show. Nosso assunto agora é televisão. Depois de 4 anos, o apresentador Ivan Moré vai deixar o comando do Globo Esporte. Vamos lá, Vini, é um assunto para você tratar com a gente aqui. Quem será o substituto, antes de mais nada? Já sabe-se ou não? Já sabe-se, Edgar. Na verdade, foi uma grande troca de cadeiras aí no esporte da Rede Globo. Ivan Moré deixa o Globo Esporte após 4 anos, ele que substituiu o Thiago Leifert, vem um pouco no estilo, né, no perfil do Thiago Leifert também, essa apresentação um pouco mais leve, um pouco mais desconstruída, com aquele sapatênis, né, chorando durante as reportagens, um cara carismático, o Ivan Moré, mas agora, Edgar, a notícia surpreende por quê? Porque ele acabou de renovar o contrato dele até 2022, quando teremos a Copa do Catar, e deixa a apresentação do Globo Esporte para voltar à reportagem. Então ele não vai se dedicar a uma nova apresentação de um programa, não está indo para o entretenimento, está retornando para a reportagem. Isso é um retrocesso, Fefito, dentro da Globo? Não é um retrocesso por um simples motivo. Explique. O Ivan Moré vai virar agora uma espécie de repórter especial. A Globo viu nele, num projeto que ele fez inclusive com o Globo Esporte, viajando pelo interior de São Paulo. Potencial. Viu nele um potencial parecido, dadas as devidas proporções, vamos lá, com o Márcio Canuto. Aquele repórter bonachão, popular, que circula muito bem com as pessoas do povo, assim, com multidões. Grita pra caramba. Exatamente. E é um perfil que já funciona muito bem no Rio com a Suzana Naspolini, que faz comunidades lá no Rio de Janeiro, problemas em comunidades. Ela anda em velocípede, se veste de Marilyn Monroe, encara taipas em cima de canais. Ela é muito descontraída. A Globo quer fazer cada vez mais um jornalismo de personagens nesse sentido. O Ivan Moré, então, é o bonitão, o bonachão que toda menina e todo cara gosta. Ele representa isso. Então ele vai fazer agora reportagens especiais. E não tenha dúvida, na próxima Copa ele vai ter um destaque importantíssimo, porque é ele que vai trazer um outro olhar sobre o Catar para a Globo. Então vejam essa substituição como uma promoção a Ivan Moré.
Para o seu lugar vem Felipe Andreoli, Edgar, ex-CQC, o Andreoli que está no Esporte da Globo também há um tempo, entrou lá na Globo fazendo aquelas participações na Fátima Bernardes, agora estava no Esporte Espetacular desde 2017 com a Bárbara Coelho, primeiro com a Fernanda Gentil saiu para o entretenimento, agora estava com a Bárbara Coelho, então ele assume o Globo Esporte em São Paulo, e para o lugar do Felipe Andreoli no Esporte Espetacular vai o Lucas Gutierrez, que está apresentando o Fala Muito no Sport TV. Ele vai acumular aí, portanto, agora as duas funções, também vem nessa linha de ser um cara bem descontraído, né, que faz ali piadas com relação ao futebol, aqui naquilo que ele está apresentando. Ele também fez já outros programas no Sport TV, como o Gol, aquele programa que tinha nas madrugadas, que acabou fazendo sucesso, né, durante a Copa do Mundo, fazia a dobradinha também com a Fernanda Gentil. Ele vai então agora se juntar a Bárbara Coelho no Esporte Espetacular, e aí tá fechada essa troca de cadeiras no Esporte da Globo, Edgar. Bora lá, então. Vamos lá, voltar à política aqui, aproveitar a presença do José Roberto Guzzo, que está com a gente comentando aqui. Guzzo, vamos lá, chega pelo menos por hora de falar do presidente Jair Bolsonaro. A gente já explorou bastante, né, esse tema na primeira intervenção, na tua primeira intervenção aqui. Vamos fazer o seguinte, o repórter Afonso Marangoni traz pra gente os detalhes de mais um processo penal contra um ex, no caso aí o Michel Temer. Solta pra gente, Murilo. O ex-presidente Michel Temer se tornou réu na justiça pela 6ª vez. No processo, ele é acusado de integrar uma organização criminosa juntamente com os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, que também se tornaram réus. O MDBista teria incentivado empresários da JF a subornar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para que ele não fizesse acordo de delação premiada. Uma das provas que sustentam a acusação é o áudio gravado pelo empresário Joesley Batista no Palácio do Jaburu no dia 7 de março de 2017, quando Temer era presidente. Na ocasião, ele disse a frase "tem que manter isso, viu?". Na fala, o Ministério Público entendeu que Temer sugeriu a manutenção de pagamentos de propina a Eduardo Cunha. Para o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da Justiça Federal em Brasília, o processo se fez acompanhar de documentos que lhe conferem verossimilhança. A denúncia foi recebida por ele na última sexta-feira e a decisão foi divulgada nesta segunda. Em nota, a defesa de Michel Temer afirmou que ele nunca integrou uma organização criminosa nem obstruiu a justiça. Segundo o advogado, essa acusação será desmascarada a seu tempo. Já a defesa de Eliseu Padilha afirmou que o ex-ministro vai se posicionar apenas nos autos. O advogado de Moreira Franco disse estar convicto de que ele será excluído da ação penal ou absolvido. Tá aí, Guzzo, tem a frase, citar a frase do jornalista e escritor Ivan Lessa, que dizia que a cada 15 anos o brasileiro se esquece, né, dos últimos 15 anos, né? Sim. Antes da gente se esquecer do Michel Temer, então, o que devemos saber e o que você poderia nos falar a respeito dele e sobre esse caso específico aí relatado na reportagem do Afonso Marangoni? Olha, eu acho que se pode resumir isso de uma maneira bastante simples, né? E eficiente, né? Olha, Edgar, eu não tenho a menor ideia do que se ele fez, o que ele não fez, se ele falou para... O que quer dizer que ele tem de manter isso, não. O jeito que acusava ele, que era aquele procurador, é um criminoso, a meu ver, que não sei porquê, não responde processo por acusação falsa. Então, em relação a esse caso específico, eu não sei. Agora, o Michel tem mais de 10 processos, alguma coisa assim, entende, né? E quem vai decidir se ele é culpado não é você, nem eu, nem a Paulinha, nem o Caio, ninguém. Quem vai decidir isso é a justiça. Então, ele tem aí o resto da vida para discutir isso. O que eu posso dizer, para resumir, como você disse, e para que não se esqueça as coisas a cada 15 minutos, né? Minutos agora. É o seguinte, Edgar, no fim do dia, você tem o que você merece, certo? Você colhe o que você plantou, bonitão.
Aí é o seguinte, o Michel Temer, ele está há 40 anos numa vida de crime. Não estou dizendo que ele seja criminoso, pelo amor de Deus. Agora, ele vive no sistema político brasileiro, sistema dos governos, que ele é criminoso, porra. Ele não era, até há pouco tempo, uma coisa punida. Agora é. Sim. Pegou ele ainda vivo. Ele deu um tremendo azar. Mais um pouco não pegava. Agora, ele passou 40 anos vivendo em organização criminosa, embora ele diga que ele não faça parte. Mas o mundo político brasileiro é uma organização criminosa. Ponto final. Quem é que tem dúvida disso? É a mesma coisa que o Marcola, que o Fernandinho Beiramar, só que ali é crime violento, com morte, com tiro e tal, e esse é de roubar a gente e o povo todo, né? Você vê uma solução para isso, Guzzo? Tem algum jeito de resolver essa situação desse sistema corrupto da nossa política? Você pega aí o Temer, né, com várias acusações, já chegou a ser preso, tem o Lula que está preso, Dilma Rousseff que saiu empichada, Collor também, quer dizer, o passado recente aí, porque é recente, né, pós-redemocratização, claro. Nós temos todos os políticos, e aí a gente passa depois para ministros, para deputados, todos enrolados nesse grande elo aí de corrupção. Como que a gente passa por isso? Eu acho que se fez um avanço importante. Se você me perguntar como é que resolve isso, eu sei lá como é que resolve. A maioria das coisas da vida eu não sei como é que é, certo, né? Eu não sei fazer um monte de coisa, não sei pilotar avião, não sei... 200 mil, a maioria das coisas eu não sei fazer. Isso eu também não sei como é que resolve o problema de corrupção no Brasil. O que eu acho que a gente pode dizer concretamente é que a partir da Operação Lava Jato, a partir da aparição específica do Sérgio Moro e de uma situação específica da Justiça Federal do Paraná, a partir desse momento, quer dizer, uma coisa que também já vinha um pouco antes já do Mensalão, passou a ser feita uma coisa que não houve em 500 anos de história do Brasil, que é a responsabilidade do cara que praticou alguma coisa. O Fefito estava aí comentando o rolo que tem um sujeito que perdeu a mulher no meio de uma tempestade, e esse cara está com problema de justiça. Nenhum político tinha problema nenhum, porque eles eram considerados fora da lei. Quer dizer, você se foi pego numa tempestade, lá com a sua mulher, com seus amigos, não sei o quê, o barco afunda, Fefito, vamos pegar e você, precisa punir esse cara, tal. Agora, se você é o político, não acontecia nada. Passou a acontecer. Tem um presidente da República preso, o cara já puxou mais de 1 ano de cana. Tem o Eduardo Cunha preso, tem o Cabral preso. Tudo peixe grande, né? Tem o Palotti, que está em prisão domiciliar, está preso. Empresários bilionários como o Emílio Odebrecht, o filho, Marcelo Odebrecht, o filho, estão presos. Então, eu acho que começou a haver uma responsabilização, a punição, e isso certamente eu acho que vai tornar progressivamente mais difícil a corrupção e o roubo no governo, e vai acabar limpando um pouco o nosso mundo político. Eu acho que hoje já as pessoas já certamente estão tomando mais cuidado com o que eles fazem. Guzzo, sobre esse assunto de combate à corrupção, aí pegando o gancho na pergunta do Vini, a Lava Jato, além de ser um símbolo de limpeza, né, de combate à corrupção, é um símbolo de combate à impunidade. Exato. E ela deixou muito claro quais são os elementos jurídicos, os mecanismos jurídicos que servem à impunidade. Então, o que é fundamental? Primeiro, fim do foro privilegiado, né? Manutenção da legislação em relação à delação premiada, prisão preventiva, essas mais alongadas, aí, sem prazo, e inclusive prisão após julgamento de segunda instância. Isso daí é fundamental para o sucesso do Lava Jato. Perfeito. E, finalmente, mudar as regras de progressão de regime, que fazem com que esses caras que pegam aí penas gigantescas saiam muito cedo aí do cárcere a pretexto de bom comportamento, né? Pessoas que delinquiram a vida inteira e roubaram o povo brasileiro. Agora, falando sobre a notícia do Temer, Edgar, eu queria acrescentar um negócio. Ele foi indiciado por obstrução de justiça, mas também como líder de organização criminosa, Guzzo. Então, ele foi acusado de comandar um grupo criminoso. Deve ser pela... É aquilo que eu estava falando. Ele passou a vida inteira dentro da organização criminosa. O pessoal sempre fala, né? Se tem juba de leão, tem cauda de leão e não é leão. Mas nesse caso, talvez tem focinho de rato, tem rabo de rato e não é rato. É difícil. Mas, enfim, qual que é o ponto?
se você pegar o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, já que você falou nele, ele estipula o fim da progressão de regime para líderes de organizações criminosas. Genial. Agora, por que será que esse pacote anticrime do Moro está tomando chá de cadeira de 90 dias num grupo de trabalho organizado pelo senhor Rodrigo Maia, que é genro do Moreira Franco, que é braço direito do Temer, que tem focinho de rato, rabo de rato, mas ainda não é rato, segundo a justiça brasileira. Fica aí o questionamento pro ouvinte. Claro, me permite, Guzo, avançar aqui um pouco, mas pelo mesmo motivo, respondendo ao Caio, que essa galera toda aí, gente fina, elegante, sincera do Congresso, quer mudar o COAF pro Ministério da Economia, né? Quer tirar do Moro, né? Não, veja bem, os caras que estão no Congresso, são os caras que escrevem as leis, eles escrevem essas leis em seu benefício. Não é? Se nós aqui, nós seis fizéssemos um congresso, a gente tenderia a aprovar coisas que a gente gostasse. Sim. Né? Agora, é claro que os caras são contra isso tudo que você falou, Caio. São contra a progressão da pena para ladrão do erário. Como é que eles vão ser a favor? Eles só votarão, eu acho que acabarão votando esse pacote do Sérgio Moro por puro medo da pressão da opinião pública, né? A única coisa que pode mexer, porque o cara não quer, ele é contra agravar as penas para crime de corrupção. Ele é contra. Sim. Sabe por que ele é contra? Porque ele é ladrão, cara. Então, advogando em causa própria, sabe? Advogando Ô, Guzo, a gente tem que fazer própria. A gente tem que fazer um breve intervalo, mas tem um amigo seu aqui que quer fazer uma parte. Tava ansioso por esse encontro. Deixa uma pergunta pra ele aí. O Augusto? Isso, vai, Augusto. Claro! O Augusto é um excelente amigo, meu mestre. Taquaritinga, né? Taquaritinga, já fizemos várias balbúrdias em Taquaritinga. Grande, maravilha. Olha pra cara do Guzo, tem balbúrdia escrito na testa dele, olha só. Posso fazer uma pergunta agora, não? Faz uma, vamos deixar pro próximo, mas deixa eu já a pergunta, Tá, Vini. o Guzo, é o seguinte... Agora, na contramão desse cerco que nós estamos falando aí da corrupção, da impunidade, a gente está vendo aí algumas ações do STF um pouco questionáveis, né? Principalmente bastante questionáveis de alguns ministros, porque tem essas acusações aí de relaxar algumas penas, soltar quem não deveria soltar, e agora também contra a liberdade de expressão em alguns meios de comunicação. Então, minha pergunta para você é essa, para analisar esse momento aí agora do STF com relação a esse combate à corrupção ou não e à liberdade de expressão ou não também. Vamos lá, então daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o Guzo responde a respeito das ações aí, às quais se referiu o Vini, do Supremo Tribunal Federal. Agora, então aproveitar o Augusto que tá aí para dar a hora certa, pô. Tá ótimo o programa. 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui depoimentos de entusiastas. Agora é a vez do ouvinte falar pra gente. Pode soltar aí pra gente, Murilo, por favor. Quem fala aqui é Aurélio Pinto, de Maracanaú, Ceará. Quero dizer que sou de pleno apoio com todas as minhas forças o que eu puder fazer a respeito de uma reforma da Previdência. O Brasil precisa com urgência da reforma da Previdência. Tá aí, encorajo você a fazer o mesmo, participar, refletindo, fazendo um comentário, mandar uma mensagem em vídeo pra gente falando a respeito da importância da reforma da Previdência. A linha, o WhatsApp é o 11 97465 1630. A gente segue aqui no Morning Show, a gente tá recebendo hoje a presença do jornalista, o J.R. Guzo, falando com a gente, comentando as notícias de política, e o Vini tinha deixado uma pergunta pendurada aí no bloco anterior. Repete pra quem chegou agora, Vini. Sobre o atual papel
papel do STF com relação aí ao relaxamento de penas, à liberdade de expressão, e também quero acrescentar a esses gastos excessivos que nós tomamos conhecimento agora recentemente, como por exemplo gastar mais de R$1 milhão com lagostas e vinhos. Vou pedir para você ser bem objetivo, Guzmán. Não, o que é ser bem objetivo? Fica à vontade, mas nem tanto. Dá umas dicas de vinho pro STF, talvez. Tá. Bom, vou tentar. Para resumir bem, Vini, é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal desse país, ele tem uma banda podre. Eu não sei como é que tá, Edgar, tudo bem? Agora... Tá de sacanagem. Vai em frente. Ele, Vini, só para não incompredar o assunto, ele é presidido, eu sempre falo isso, por um cara que levou pau 2 vezes no exame de juiz. Então o cara não pode ser juiz nem em Itaquaritinga, não pode ser nada, em nenhuma dos 5 mil comarcas do Brasil. Agora ele pode ser presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal. Isso é um negócio, Edgar, que não existe em lugar nenhum do mundo, sabe? Não existe na África, não existe em lugar nenhum. Então o tribunal, que tem como presidente um repetente duplo, tá? O cara para entrar, para ser motorista de uma empresa de ônibus, tem de passar no teste. O cara não passou, ele está lá porque o Lula pôs ele lá. Sim. O cara não tem a menor condição de ser nada, porra. Ele não consegue sentar aqui para falar meia dúzia de coisas. Então tem uma banda podre lá, ela é muito bem representada pelo seu presidente, tá certo? E essa gente está visivelmente lá a fim de soltar corruptos, de soltar a turma deles, né? E tem uma turma não que se comporta direito, entende? Eu acho que esse problema vai ser resolvido pelo calendário. É coisa para os seus filhos, tá? Que um dia vai limpar. Esses caras não podem escalar ninguém para ficar velho por conta deles. Ele vai ficar velho sozinho. O seu Lewandowski, o seu Marco Aurélio. Então, é inevitável. Eles vão chegar aos 75 anos, vão cair fora. E eu espero que eles sejam substituídos por caras melhores, né? Sim. Então, acho que isso vai ter um processo de limpeza natural. Quanto a essas despesas aí, isso francamente, eu nem sei se aí, Vini, são os próprios juízes, entende? Então, olha, Fitoche, tem cara lá que nem gosta de lagosta. Prefere o churrascão. Não bebe, né? O negócio está estruturado. Eles nem sabiam, eu acho, disso, né? Isso é naquela ratarada que fica ali embaixo, da administração, chefe de compras, né? Parasitas. É isso, parasitas. Melhor Deus, os parasitas. Que quer fazer uma boquinha ali. Quer fazer uma boquinha. E aquilo vai e um palhaço daquele assina e deixa. Agora, é um escândalo, porque o cara fala, alguém tem de avisar, Fefito. O cara tem de dizer, calma, olha aí o que você está fazendo, Fefito. Você está provando 1 milhão para comprar vinho só de quarta safra. Premiado. Aí você fala, pera, isso aí vai pegar péssimo, cara. Sim. Suspende esse negócio e depois a gente discute. Agora não tem. Eles ficam ali com os babacas deixando aquilo ir e daí arrumam mais uma enorme desmoralização para o Supremo. Ô Gus, acho que seu celular tá tocando aí. Tem uma musiquinha tocando aí, não sei se sou eu. É uma trilha sonora especial. Enquanto você dá atendimento aí, deixa eu desligar, não acontece nada. Deixa eu dizer o seguinte, olha, deputados federais do PSOL, PT, PDT e PCdoB recusaram o convite para se reunir ontem com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O assunto era a reforma da Previdência. A recusa dos parlamentares é um ato de protesto contra a política de segurança defendida pelo chefe do Executivo Fluminense. Vamos ao Rio de Janeiro ouvir Rodrigo Viga, que tem mais detalhes e diz pra gente o que estaria incomodando este grupo aí. Bom dia, Viga! Fala, Ed Molusco, tudo bem ou não? Beleza, Crustáceo. Tudo tranquilo. Dizem, inclusive, os entendidos que a lagosta congelada tem que analisar a procedência, porque é meio cafona, inclusive, viu, meu caro? Pra cozinha de vanguarda, viu, meu caro? Tem que ser fresco, né? Tirado na hora do mar, né? Também. Tem que conhecer a bichinha, tem que ser bem tratado. Enfim, meu caro Edgar, já que estamos falando da fauna política, né? Vamos entrar aí na questão envolvendo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel,
que está sendo acusado de ser uma espécie de governador matador, sanguinário, homicida, pelo menos pelos oposicionistas. Ontem ele tentou reunir toda a bancada de quase 50 deputados federais no Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, para traçar a estratégia de defesa dos interesses do Rio de Janeiro no âmbito da reforma da Previdência. Mas, como você bem disse, alguns partidos, PDT, PSOL e outros, se recusaram a participar desse encontro. É um grupo de menos de 10 parlamentares, mas foi mais um ato simbólico para mostrar a indignação e inconformismo com o que eles estão chamando de política homicida sanguinária do governador Wilson Witzel. Meu caro Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan, preste bem atenção nesse número, tá, Edgar? Nos últimos momentos aqui no Rio de Janeiro, nas últimas horas, em ações da polícia, já morreram quase umas 15 pessoas, tá, do final de semana para cá. Mas no primeiro trimestre deste ano de 2019, as estatísticas oficiais, você sabe que tem um problema também da subnotificação. Elas apontam para mortes de 434 pessoas em operações da polícia entre janeiro e março desse ano. Para que você tenha uma ideia, esse é o maior número, a maior estatística envolvendo baixas em operações da polícia de pessoas, a maioria, diga-se de passagem, ligada, segundo a própria polícia, ao tráfico de drogas, é o maior contingente de mortes, esses 434, desde 1998. Edgar. Tá certo, Viga. Obrigado pelas informações, diretamente do Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga, aqui no Morning Show. A gente, vamos antes da gente comentar isso, fazer uma conexão Rio de Janeiro e São Paulo ainda sobre o assunto, o mesmo assunto, a questão da segurança pública. O governador paulista João Dória Júnior disse ontem que não viu nenhuma entidade de direitos humanos se manifestar sobre a morte de policiais no estado. Vamos acompanhar na reportagem da Vitória Abel. Solta pra gente, Murilo, por favor. Estamos com ela aí na... O governador João Dória voltou a falar nesta segunda-feira sobre as mortes de policiais no estado de São Paulo ocorridas na última semana. Dória criticou o fato de nenhuma entidade de direitos humanos ter se manifestado sobre os casos. Quero registrar que eu não vi nenhuma entidade de direitos humanos se manifestar sobre o assassinato desses policiais. É curioso, né? Quando há alguma outra circunstância, inclusive de morte de bandido, as entidades que defendem os direitos humanos, ou várias delas, se manifestam. No domingo, o governador disse ter convicção de que as inteligências da Polícia Militar e Civil vão encontrar os assassinos. Não foi um ato isolado, já sabe que foi um ato planejado e a polícia está atrás e eu tenho a convicção que vamos encontrar e ele será encarcerado. Foram 3 mortes de policiais registradas em menos de 2 semanas. Na tarde do último domingo, o soldado Fábio de Oliveira Silva, de 40 anos, foi baleado na zona sul da capital paulista após ser desarmado em uma briga de bar. No sábado, o cabo da Rota, batalhão de elite da PM de São Paulo, Fernando Flávio Flores, de 38 anos, também foi morto a tiros enquanto saía de casa para trabalhar. No último dia 25, outro agente da Rota foi morto a tiros em Santos, no litoral paulista. Ele estava de folga e foi atingido pelas costas. A polícia investiga se as execuções dos policiais da Rota seriam uma retaliação do PCC pela transferência de líderes da facção para presídios de outros estados e pela ação em Guararema durante uma tentativa de assalto a bancos, que deixou 11 mortos no começo de abril. Tá aí, são vários assuntos, né, para tratar. Aí tem a questão da insegurança que assola as grandes metrópoles. Aí no caso a gente está colocando pontos no Rio de Janeiro e em São Paulo aí, né? As políticas do Witzel, governador do Rio, e do João Dória aqui em São Paulo, a postura também das entidades de direitos humanos. O que você prefere abordar primeiro? São vários os temas relacionados a essa questão da segurança pública, Guzô. Aí pela ordem, né? Começou pelo Rio, né? Uhum. Eu acho, em primeiro lugar, que o governador do Rio, o Witzel, eu não acompanho o dia a dia da administração dele. Agora, eu acho um disparate dizer que o cara faz um governo homicida. E eu acho que se há muita gente morta pela polícia, isso tem alguma relação, Edgar, sabe, talvez pequena, com o fato que diz que tem crime pra caramba no Rio de Janeiro. É uma das cidades do mundo onde mais se comete crime. Me parece que é uma coisa
inevitável que numa cidade que se cometa mais crime que em qualquer outra, se mate muita gente, né? Eu não vi nesses 400 mortos que foram levantados aí, quantos cidadãos de bem estão... Entre policiais e cidadãos, né? Não há esse número. Só se foram mortas 430 pessoas, como se fossem inocentes, tá certo, né? Então, acho que esse espírito antipolícia, que a polícia está sempre errada e que o criminoso é sempre uma vítima, eu acho isso um erro e um incentivo para a criminalidade. Guzo, essa imagem que a gente viu, por exemplo, você acha que faz parte do protocolo do governador, subir num helicóptero? Essa que a gente viu, dá até para o Murilo colocar novamente, do governador no helicóptero, acompanhando uma ação da polícia, muitas pessoas saindo correndo, quer dizer, pessoas da comunidade, da favela. Eu não vejo que isso seja um grande mal. Se ele quer, o governador quer se mostrar um cara... ligado à corporação da polícia, se ele quer mostrar que ele prestigia a polícia, eu acho que são essas as imagens aí, né? Eu acho que isso é muito justificável. Ir ao enterro de um policial morto é uma coisa justificável. Não é por aí. Eu acho que a questão, isso não me incomoda. O que é central, tanto no Rio, como em São Paulo, como em qualquer outra cidade brasileira, vai ser ao fim de X tempo, se o crime caiu ou aumentou, Edgar, né? Se o crime caiu, essas ações estão corretas. Se o crime ficou igual ou aumentou, está dando errado. No caso do Dória, essa manifestação dele de lembrar que as organizações de direitos humanos jamais se manifestam, ele tem toda a razão. Porque jamais mesmo as organizações de direitos humanos consideram dois tipos de ser humano. O ser humano bandido, esse tem de ser lamentado a cada vez que morre. A outra categoria de seres humanos, que são os não bandidos, e principalmente se esses seres humanos coincidem de ser policiais, as organizações de direitos humanos são contra se manifestar contra a morte deles. A impressão é que eles aprovam. Então, eu acho que está muito certo. O Dória fala isso todas as vezes, que ele não foi o primeiro a falar isso, não é? Ele diz, nós temos de fazer um tipo só de pessoa. Mas, Guzo, você não acha que é um estereótipo? Como assim, meu querido? Falar isso. A gente sabe que tem políticos que fazem programas para policiais com famílias assassinadas. A gente sabe, inclusive, que há muitos erros da polícia carioca, por exemplo, quando mata-se criança e tudo mais. Então a gente tem que pensar nos dois lados dessa moeda também. Não, mas eu estou pensando nos dois lados, né? Na verdade, Fito, não é bem que tenha dois lados. Tem um lado só. Esse lado é o lado do bem. E o outro lado é o lado do crime. Não há imparcialidade possível nisso, a meu ver, né? Na minha opinião. Claro. Eu acho que quando você está diante da verdade, e que não é muito simples, não é difícil, né? A gente está... não é frequente a gente encontrar a verdade, mas sempre que a gente encontra, a gente não pode ser imparcial aí. A gente tem de ser do lado dela. Eu acho que o crime é o mal, na minha opinião. Tem gente que acha que é uma outra coisa, uma consequência do não sei o quê. Na minha opinião, o crime é um mal em si. Então, não há dois lados. Há um lado do bem, do cidadão, contra o crime. Se agora o processo de fazer esse combate ao crime está sendo bom, médio ou ruim, é aquilo que eu disse. Isso a gente vai medir pelos resultados na queda da criminalidade ou não. Sim. Eu queria agradecer a presença do J.R. Guzo com a gente aqui no Morning Show. Obrigado, viu, Guzo, pela tua participação aqui. Venha mais vezes. Tá bom, com certeza, vai ser um prazer. Aí a gente segue em frente. Paulinha, antes da gente ir pro break aqui, como é que tá a nossa hashtag rapidamente aí? Edgar, tá entre os assuntos mais comentados desse país, meu querido. Que beleza, olha aí. Boa! Tem até alguns tweets aqui do pessoal. Olha lá, olha. O Vossa Excelência Patrick, que sempre tá com a gente na hashtag Guzo no Morning, diz o seguinte: falando óbvio sobre universidade pública, só quem tem direito para pagar ensino médio particular vai conseguir chegar na universidade pública. Batendo palmas com o gif da Anne Hathaway para o Guzo. E agora também aqui é o Gerson Rangel
Mestre Guzo no Morning Show, sabedoria nos comentários, sem historinha, indo direto ao ponto. Todo mundo participando aqui na hashtag Guzo no Morning, Ed. Agora 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Foi realizado ontem o baile de gala anual do Metropolitan Museum of Art. Paulinha, esse é um tipo de festa de gente estranha. Como é que é? Festa estranha com gente esquisita, modelitos extravagantes. Modelos extravagantes, sim, mas acho que esse ano foi super caprichado, Edgar. E a gente tá com a Adriane Yoshida aqui, que é a nossa editora do conteúdo feminino, especialista em moda aqui da Jovem Pan, porque ela vai ter que explicar pra vocês, inclusive, qual que era o tema da noite, que é essa história do camp. Porque o que é que acontece? Esse baile é feito para arrecadar grana para o museu. Sim. Pro Costume Institute Gala, né? Que é a parte ali que estuda a moda do museu. E tem sempre um tema. Eles fazem um baile, escolhem um tema, as pessoas doam uma grana federal e eles fazem uma exposição incrível com roupas aí baseadas nesse tema. E quando as pessoas vão lá no tapete rosa, elas estão usando roupas de estilistas famosérrimos, são pessoas famosíssimas também, nesse tema. E o tema desse ano, que fez as pessoas irem de forma enlouquecida para esse baile de gala, e o tema era esse tal de camp. O que é isso, Edgar? O que é, Yoshi? Acho que a gente pode colocar um look, porque é mais fácil entender olhando do que conversando sobre. A Katy Perry, por exemplo, ela foi de candelabro. Imagina uma mulher maravilhosa, vestida de candelabro maravilhosamente bem. Então, assim, o camp, ele não é uma coisa natural, ele é antinatural, ele é totalmente... Tipo, é um conceito estético, tá? Foi uma autora norte-americana que lançou esse Notes on Camp, que foi a inspiração para esse nome, né, do baile. E aí é uma atitude, né? É artificial, é exagerado, é exótico, sensível. Tem um pouco de cafona. Ele é horrível algumas vezes, muito irônico. Então, assim, as celebs entraram nessa onda e aí a gente viu looks muito, muito divertidos. Então, assim, o Jared Leto, por exemplo, ele foi segurando a própria cabeça, né? Que é uma coisa, uma atitude bizarra, assim, se você for olhar como... Surrealista. Já apareceu esse look das pessoas segurando suas próprias cabeças no desfile da Gucci. Gucci, inclusive, é uma das patrocinadoras do evento, né? Então tá lá, ele é pra chocar, é pra criar uma estranheza. O camp, ele não é muito definível como conceito estético, você tem que entender olhando. Tem também a Lady Gaga, que usou 4 vestidos, ela fez inclusive uma performance no red carpet, no pink carpet, no caso, ela trocou 4 vezes de roupa na frente das câmeras, né? Em frente às câmeras. Então, ela começou com esse vestido rosa, depois foi para um preto, depois voltou para um tubinho rosa e acabou de calcinha e sutiã ali no underwear, meio que engateando nos degraus. Foi uma loucura. A Kim Kardashian, por exemplo, ela resolveu ir com um look meio que saindo do Pacífico direto para o baile de gala. Então, parecia que ela tava molhada. Ela encomendou um look pro Thierry Mugler, o estilista, e aí ela tem ali gotículas de água pingando do vestido. Então, assim, foi uma loucura, uma catarse. Achei ela básica. Perto da Cardi B, por exemplo, ela tava básica, porque a Cardi B foi com um edredom. Um edredom enrolado, era um vestido com uma cauda gigantesca, vermelha. Então, assim, é dress to impress mesmo. É essa moda muito audaciosa que a gente não consegue mais ver no Oscar, né? No red carpet do Oscar. E com essa atitude reverente e irônica, talvez que combine um pouco com os dias que estamos vivendo. Trazer um pouco de alegria, né, Edgar? A gente vai falar mais sobre o Met Gala no Eva. Se você tá aqui na transmissão do Morning, você continue, porque a gente tem o Eva na PAN aqui na internet e também transmitido para São Paulo com mais detalhes. Yoshi, obrigado, fashion. viu? De nada. É isso aí, a gente finaliza mais uma edição do Morning Show, voltando na programação da PAN amanhã, a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Amanhã tem mais e temos a Paulinha vai comunicar aqui o vencedor no Twitter. Vai mandar um recado pra você. Atentos, hein? Valeu.